Antes de falar sobre a Primeira Cruzada, vamos ver sobre o Concílio de Clermont. O concílio foi inaugurado pelo Papa Urbano II em novembro de 1095. Foi um concílio não ecumênico. O não ecumênico nessa parte quer dizer que não reunia pessoas com diferentes ideias, crenças e perspectivas, ou sínodo católico. Sínodo costuma ser utilizado para denominar assembleias realizadas entre bispos. É usada nessa atividade pelo significado que carrega dentro da tradição da Igreja, relacionado ao caminho que o povo de Deus percorre. No concílio incluiu entre suas decisões a de conceder a indulgência plenária aos que fossem ao Oriente para defender os peregrinos. Do latim indulgentia, que provém de indulgio, para ser gentil, é remissão total ou parcial da pena temporal devida para a justiça de Deus, pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como consequência do pecado, já perdoado através da confissão sacramental. Basicamente, ele falou que todos que morressem a caminho de Jerusalém seriam salvos e que isso era uma guerra santa. A Primeira Cruzada foi proclamada em 1095 pelo Papa Urbano II com o objetivo duplo de auxiliar os cristãos ortodoxos do leste e libertar Jerusalém e a Terra Santa do jugo muçulmano. No entanto, não foi um único movimento, mas um conjunto de ações bélicas de inspiração religiosa que incluiu a Cruzada Popular, a Cruzada dos Nobres e a Cruzada de 1101. Cruzada Popular, também conhecida como Cruzada dos Mendigos, foi uma cruzada em direção à Terra Santa, Jerusalém, de caráter não oficial, não foi convocada pela Igreja Católica, que ocorreu no ano de 1096, de abril a outubro. Essa peregrinação religiosa ocorreu de forma espontânea e teve como líderes o agricultor Pedro, o eremita, e o cavaleiro Gautier sans Avoyer, conhecido como Gualtério sem haveres. A Cruzada Popular teve a participação de cerca de 30 mil cruzados. Eram, em sua maioria, pobres camponeses e pessoas que viviam à margem da sociedade medieval da época. Contou também com alguns cavaleiros de baixa estirpe. Sem organização adequada e com armamentos precários, os cruzados marcharam para a Terra Santa com o objetivo de expulsar os muçulmanos do local sagrado e retomar o controle do Santo Sepulcro. Durante o percurso, pediam esmolas e alimentos ou praticavam furtos. Chegaram à cidade de Niceia, noroeste da Anatólia, em outubro de 1096. Foram fortemente atacados e massacrados pelo exército seljúcida, comandado por Kilij Arslan. A maioria dos cruzados foram mortos. Muitos ainda foram presos e vendidos como escravos. Poucos retornaram com vida para sua cidade de origem na Europa. Cruzada dos Nobres iniciou-se em agosto de 1096. Diferente do movimento de peregrinos pobres da Cruzada Popular, consistiria em cerca de 30 mil a 35 mil guerreiros, incluindo 5 mil cavaleiros. Liderada espiritualmente por Ademar de Monteio, legado papal e bispo de Le Puy, a liderança militar era repartida e disputada principalmente por Raimundo V de Toulouse. Era acompanhado pelos cavaleiros da Provença e pelo legado Ademar. Boemundo de Taranto, acompanhado pelo seu sobrinho Tancredo de Altavilla. Godofredo de Bulhão, acompanhado por Roberto II da Flandres e os seus flamengos. Hugo I de Vermandois, irmão de Felipe I da França, portador do estandarte papal. Roberto II de Normandia e Estevão de Blois traziam um contingente do norte da França. Hugo I de Vermandois comandou o primeiro contingente a chegar a Constantinopla. Saiu da França a meados de agosto e passou pela Itália, recebendo o estandarte de São Pedro em Roma. Godofredo de Bublão e os seus irmãos seguiram pela estrada de Carlos Magno, trajeto que passava por Ratisbona, Viena, Belgrado e Sófia. Ao passarem pela Hungria, tiveram alguns conflitos, que já tinham sido atacados pelas diferentes vagas da Cruzada Popular. Os bolonheses foram o segundo exército a chegar a Constantinopla, em novembro, e não conseguiram evitar que as suas forças pilhassem os territórios vizinhos. Boemundo de Taranto tinha motivações geopolíticas específicas aos seus domínios. Então, partiu do sul da Itália assim que as primeiras forças francesas passaram pelos seus domínios, e chegou a Constantinopla em abril de 1097. Raimundo V de Toulouse tinha o mais numeroso dos exércitos e era acompanhado pelo legado Ademar de Monteio, e com dificuldade atravessaram a Dalmácia. Sob as ordens do Roberto II da Normandia, o último grande contingente saiu da Brindisi e cruzou o mar Adriático, chegando à capital bizantina em maio de 1097.
Os cruzados marcharam para a Anatólia, com a ausência de Kirj Arslan. Um ataque franco e um assalto naval bizantino durante o cerco de Nicéia, em junho de 1097, resultaram em uma vitória inicial dos cruzados. Em julho, venceram a Batalha de Dorileia, lutando contra arqueiros montados turcos com armaduras leves. Em seguida, marcharam para Anatólia, sofrendo baixas de fome, sede e doenças. O decisivo e sangrento cerco de Antioquia foi travado no início de 1097 e a cidade foi capturada em junho de 1098. Jerusalém foi alcançada em junho de 1099 e o cerco resultou na cidade sendo tomada por assalto de 7 de junho a 15 de julho de 1099, durante o qual seus defensores foram cruelmente massacrados. O reino de Jerusalém foi estabelecido como um estado secular sob o governo de Godofredo de Bulhão, que evitou o título de rei. Um contra-ataque foi repelido naquele ano na Batalha de Ascalão, encerrando a Primeira Cruzada. Depois disso, a maioria dos cruzados voltou para casa. 4 estados cruzados foram estabelecidos na Terra Santa. Além do reino de Jerusalém, era o condado de Edessa, o principado de Antioquia e o condado de Trípoli. A presença dos cruzados permaneceu na região de alguma forma até o cerco de Acre em 1221. Isso resultou na perda da última grande fortaleza cruzada, levando à rápida perda de todo o território remanescente no Levante. Depois disso, não houve mais tentativas substantivas de recuperar a Terra Santa. Cruzada de 1101. Com a conquista de Jerusalém em 1099, a maioria dos peregrinos dessa expedição considerou que tinha cumprido seu voto de cruzada ao visitar o Santo Sepulcro. Então, novos estados cruzados no Levante perderam a maioria da sua força bélica. Essa cruzada foi realizada a pedido de reforço do reino de Jerusalém e do Papa. A pressão para partir para a Terra Santa foi ainda maior para os que tinham tomado a cruz, mas não tinham chegado a ser da Europa, ou para os que abandonaram a cruzada antes da conquista de Jerusalém. Tal como na primeira cruzada, os peregrinos não partiram como um único exército, mas sim em vários grupos de diferentes regiões da Europa Ocidental, que partiram em 3 de setembro em um numeroso contingente de principalmente camponeses lombardos. O imperador Aleixo I escoltou-os a um acampamento nos arredores de Constantinopla. Desagradados com a situação, dirigiram-se até a capital bizantina, invadindo o palácio de Blanquerna, chegando a matar o leão de Aleixo. Seguindo a rota usada pelo Raimundo V de Tolosa durante a Primeira Cruzada, o objetivo era continuar até Icônio, mas a muito numerosa população lombarda estava determinada em libertar Boemundo I de Antioquia, aprisionado pelos Danismendidas em Nixar. Durante várias semanas foram perseguidos pelos turcos seljúcidas, que foram eliminando quem se afastava do grupo principal, e em julho o abastecimento de água e alimentos tornou-se um gravíssimo problema. Os lombardos insistiram em afastar-se da costa do Mar Negro e dirigir-se para os territórios dos Danismendidas a leste para resgatar Boemundo I de Antioquia. Ao contrário da Cruzada dos Príncipes, os muçulmanos da região formaram uma eficaz coligação. No início de 1101, seljúcidas, Danismendidas e Raduon de Alepo enfrentaram os ocidentais perto de Mersivano. Os cruzados organizaram-se em 5 exércitos: borgonheses, bizantinos, germânicos, francos e lombardos. O terreno era favorável às táticas dos turcos. A batalha acabou quando o campo cruzado foi tomado e os cavaleiros fugiram, deixando o restante dos peregrinos, incluindo mulheres e crianças, à mercê dos inimigos. Aleixo I recebeu e ofereceu aos fugitivos sustento até que pudessem continuar a peregrinação. Os exércitos combinados atravessaram a Hungria pacificamente, mas na Bulgária foram assediados por grupos de pechenegues e cumanos, provavelmente como represália pelos atos das expedições cruzadas anteriores. A estadia na capital bizantina arrastou-se por 5 semanas, durante as quais os peregrinos compraram provisões para a viagem. Por conta de uma sabotagem pelos turcos nos poços de água, durante a viagem, os cruzados sofriam com fome e sede, além de ataques da cavalaria turca aos flancos e em grupos que se afastavam à procura de mantimentos. De volta a Constantinopla, os líderes cruzados despojados de seus exércitos foram bem recebidos, menos por Aleixo Comneno. Os sobreviventes, reorganizados e reforçados por mais peregrinos, ainda conquistaram Tartulus, com a ajuda de uma frota genovesa. Depois, a expedição tornou-se uma peregrinação não bélica, chegando a Antioquia no final do ano de 1101 e a Jerusalém na Páscoa de 1102.
As derrotas da Cruzada de 1101 tiveram como consequência o estabelecimento do poder Denismendida e da sua capital em Icônio. O Reino de Jerusalém e os restantes estados cruzados perderam os reforços de que tanto necessitavam depois do fim da Primeira Cruzada. Em vez de receberem novos exércitos de peregrinos, limitaram-se a acolher mais líderes conflituosos, que agravaram o clima político da região. Em um crescente agravar de relações, cruzados e bizantinos culparam-se mutuamente pelos fracassos, que deixavam como único trajeto para a Terra Santa o marítimo, o que beneficiava as cidades-estados italianas, os navegadores mais bem-sucedidos na época.